acredito sim. Bom, Rui, você já me conhece, né? Eu sou a Lânia, eu sou professora aqui na FEI, eu dou aula desde 2004. Eu não comecei dando aula, não. Eu comecei fazendo pesquisa em comunidades pobres, em comunidades ribeirinhas, no meio do mato, no meio do nada. Eu fazia catalogação dessas comunidades e a ideia era distribuir para essa comunidade um pouco de cidadania. Então, algumas eram para o programa do governo de Minha Casa Minha Vida, Auxílio Gás, e foi assim que eu comecei minha vida acadêmica, né, como socióloga. E foi assim que eu aprendi a lidar com o ser humano. E lá eu aprendi muito mais do que a sociologia. Eu aprendi a ter empatia por todas as dificuldades e as classes sociais. Porque às vezes você vai numa comunidade dessa e você não tem noção da vida que ele está levando. Porque é tão diferente da sua esfera, e quando você chega até lá e essa pessoa, numa simplicidade, te acolhe de braços abertos, olha para você e te coloca no mundo dela como um fio de esperança, você consegue ir além da sua profissão, como qualquer área que você atua, e você consegue perceber o quão pequeno a gente é nesse mundo. Então, eu fiquei trabalhando com pesquisa há mais ou menos 2, 3 anos, e depois que eu fui para a vida acadêmica em 2004. E desde 2004 eu só trabalho na vida acadêmica mesmo, como professora de ciências sociais, de sociologia e de metodologia da pesquisa. Além disso, eu tenho meu plano B, né, que a gente já comentou um pouquinho. Eu sou apaixonada por culinária, por gastronomia, e é minha válvula de escape. Eu faço alguns cursos, eu adoro cozinhar e não sei cozinhar pouco. Então, apesar de morar só eu e meu marido, quando eu faço comida, eu faço para 500 pessoas. Aí a gente fica comendo aquele monte de comida, porque parece que eu estou fazendo comida para um banquete. Talvez tenha a ver com a minha tradição familiar também, né? Eu sou filha de imigrantes nordestinos. Meu pai é baiano, ele teve 17 irmãos, né? Minha avó veio da Bahia, ela era índia, e meu avô era português. E minha mãe é italiana. Meu avô, por parte de mãe, é italiano, que também é uma família grande. Então, eu não consigo cozinhar pouco. Eu sempre cozinho muito, mesmo tendo 2 pessoas na minha casa para comer. Nossa, só isso. Essa mistura toda, né? Você está alimentando os continentes aí. Mais ou menos isso. Eu também. Meu pai é sergipano também, né? Minha mãe é aqui de São Paulo, meu pai é sergipano. E lá da família do meu pai, a gente é Barbosa, então acredito que seja dos portugueses, né? E aqui de São Paulo, meu avô negro, e minha avó veio de família de índio. Então deu uma mistura mesmo. Será que é por isso que lá em casa também é muita comida sempre? E eu sou daqueles que tem que comer o prato até acabar, entendeu? Ah, lá em casa também. E se come pouco, eu acho que não gostou. Né? Então, quando coloca na comida e coloca o prato e come pouquinho, eu falo, ixi, não ficou bom. A minha sorte é que meu marido gosta de comer, então tudo pra ele tá bom. Se eu faço jiló com quiabo, tá perfeito. Jiló com quiabo? Ah, não, também aí foi longe demais. Olânia, esse espaço, né, é um espaço pra gente falar sobre educação, né? Todos os debates a gente conversa sobre essa temática, né? E eu e você, né, a gente trabalha nessa área, somos professores, né? Como você falou disso, né? Você se apresentou dessa forma, falou agora está na educação, você colocou a palavra só no meio, né? Então eu vou começar perguntando, você só dá aula ou você trabalha também? Então, para mim dar aula é o meu trabalho. E não é só isso, porque quando você dá aula você pesquisa, você lida com gente, você prepara a aula, você pensa como chegar até o outro, e cada outro é diferente, né? Então, nunca, por mais que você tenha a mesma disciplina para 10 turmas, as 10 turmas têm perfis diferentes. E a mesma aula não vai ser dada da mesma forma. Exatamente. Não, se a aula for igual, já não vai ser igual, porque a turma é diferente. E aí você tem que conseguir chegar até eles da forma mais fácil possível. E aí você também tem a diferença de turno, né? Eu já dei aula de manhã, de tarde e de noite. Você percebe que esse aluno de manhã, ele tem uma disposição. O do noturno, às vezes, tem uma carga de trabalho o dia inteiro e vem para o noturno com outra disposição. Sim. E o seu tipo de abordagem também tem que ser outra. Sim, e a aula que você preparou
ela tem um roteiro meio e fim quando você prepara, mas na hora que você está dando a aula, ela pode se inverter totalmente nesse roteiro. Exatamente. Nunca tem um script certo. Então, só por essa introdução, isso já é representatividade, né? Que é o foco central do que a gente vai conversar hoje, né? Porque uma turma é um universo, cada turma é um universo diferente, né? Você não acha que, tipo, sendo assim, a gente, na sociedade, nem deveria existir o debate, a palavra, a representatividade? O debate, entendeu? A gente, tipo, batalhar sobre isso e dar consciência às pessoas sobre isso. Não devia ser simplesmente viver? Eu penso que hoje o problema da representatividade talvez está no fato de que eles têm tantas opções para escolher que eles não sabem qual opção vai escolher. Então eles não conseguem saber aonde eles se representam. Sim. E aí eles se perdem no meio do contexto. Se nós pensássemos há 100 anos atrás, eles não tinham tantas opções, eles não tinham tantas informações. Sim. E se fosse uma mulher, ela nascia numa família, ela saberia há 100 anos atrás que ela ia ter que casar, muitas vezes ela não teria nem oportunidade de estudar, Sim. e ela teria que ser uma mãe de família. Então era a única opção de representatividade que ela tinha, porque ela não tinha opções de escolha. E não era dado para ela várias alternativas. Quando a sociedade se transforma na primeira, na segunda Revolução Industrial, quando vem a ideia de tecnologia informacional, todas essas informações vão chegando de uma maneira muito abrupta para o adolescente, sem ele ter se preparado cognitivamente para essas opções. Sim. Então ele não consegue racionalizar que agora é ele que tem que escolher entre um leque enorme de opções. Agora, assim, opções de modo geral. Ou, eu não entendo muito sobre exatamente o estudo da representatividade, mas é só assim a dificuldade de escolher que posição no mundo ele vai ocupar, ou é assim porque ele não se vê em posição nenhuma, entendeu? Então eu acho que tem duas coisas aí. Ele não consegue saber que ele pode escolher uma dessas e que ele pode mudar, porque ninguém precisa ter uma posição fixa. Sim. Então, a ideia de representatividade não significa que eu tenho que ser a Lânia professora, socióloga, para o resto da minha vida. Sim. Mulher, porque isso tem a ver com a minha identidade hoje. Mas isso daqui 10, 20 anos também pode se transformar. Sim. Só que é colocado na sua cabeça, pela sociedade, que você teria que ter só esse perfil. E aí... Mas não tem a ver com... Então não tem a ver, por exemplo, a sociedade coloca que eu tenho que ser algo porque, por exemplo, meu pai é nordestino, eu sou moreno, eu sou homem. Ela coloca isso e você acaba introjetando essa ideia, só que você também não entende que você pode ser isso e ser muito mais do que isso. E ser isso e também ser isso durante um tempo e mudar ao longo das suas escolhas. Sim. Que não é uma identidade fixa, uma representatividade fixa. Sim. E que essa volatilidade faz parte da diversidade de ser humano. Porque a diversidade humana é muito complexa. E nós não somos iguais. Se a gente acabou começando a nossa discussão dizendo que as salas de aula são diferentes e que nós vamos para cada sala de aula com uma ideia e chega lá a gente dá uma outra aula, isso significa que nós, indivíduos, também somos mutáveis nesse processo e que essa representatividade tem a ver com a nossa evolução, Sim. com a nossa experimentação do mundo. Sim, mas assim, por exemplo, todo mundo sofre então, porque todo Sim. mundo é um universo. Agora, o caminho que a mulher, as restrições, por exemplo, que ela tem, são maiores, só um exemplo, do que a do homem ou da pessoa que nasce no Brasil, as limitações são maiores do que a pessoa que nasce na Europa, ou, sabe, ou faz parte, ou essa diferença faz parte das diferenças. Sim, essas fazem parte da diferença, só que essas diferenças, elas são mais gritantes em algumas sociedades. Então, como você citou, na Europa você já nasceu numa condição que vai te dar algumas características que te colocam num gap acima do que quem nasceu no Nordeste do Brasil, numa família de 17 filhos,
Sim. migrante. Sim. E que por mais que você tenha corrido atrás disso, até você chegar no outro patamar, você vai demorar mais um pouquinho. Sim. Não, isso em algumas habilidades, né? Quer dizer, talvez naquelas que fazem a pessoa ter conforto, evoluir na educação e tal. Em outras, talvez o do Nordeste esteja no nível acima do que o da Europa, né? Sim, eu não gosto de hierarquizar, mas essas habilidades que eu pontuei seriam as habilidades que socioeconomicamente são bem vistas para o sistema econômico que nós vivemos, que é o capitalismo. Quando eu falei isso, eu pensei assim, o cara do Nordeste, ele te abraça. Ele vai ter uma Entendeu? Eu acho que isso ele é mais evoluído nesse sentido do que um cara frio de algum país, dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então ele é justamente fora desse universo que você acabou de falar, que é o que a sociedade entende como evoluído, talvez, né? Não sei que palavra usar, né? Então, dentro da universidade, agora vamos entrar para um campus. Porque do jeito que você falou foi tão, eu acho assim, tão esclarecedor, né, que pegou qualquer indivíduo, né? Agora, dentro de um campus de universidade, isso é relevante ou um campus de universidade é um ambiente onde você tem um objetivo bem definido, aprender um conteúdo técnico e habilidades técnicas? Eu acho que se você fala universidade, parte da ideia que é universo. E se é universo, não é só técnico, né? Não é só mecânico racional. Ele teria que aprender todas as habilidades. Sim. Essa universalidade de conhecimentos. E aí entraria coisas que são do mundo tangível e do mundo intangível. E a representatividade, a solidariedade, a empatia, as soft skills estariam nesse âmbito. E pode ser sim algo que brote dentro de uma universidade se não veio nas outras relações que ele teve antes, na sua família, na sua escola, na sua igreja, nas outras comunidades que ele frequentou. Na universidade é um espaço para isso. E eu acho que é um espaço maravilhoso porque você também tem, numa universidade, pessoas de diferentes classes econômicas, pessoas de diferentes religiões, pessoas de diferentes localidades, numa panela, né? Numa panela mesmo, misturada, em conexão. E se você tiver um fluxo de tudo isso, cada um que receber essa informação ou esse conhecimento pode se transformar na sua representatividade e abrir a sua cabeça, se tornando o objetivo de qualquer universidade, que é um cidadão cosmopolita. É um cidadão que tem amplitude de mundo, sem sair às vezes da sua localidade. Né? Você transforma o local em global, porque é na universidade que você tem a possibilidade disso. E você vê assim que existe alguma lista, alguns pontos críticos do que, se eu pegar assim, uma fotografia hoje de um campus, o que seria a primeira coisa, a primeira ação a se realizar no sentido de tornar o ambiente universal, entendeu? Tornar a representatividade algo que acontece. A possibilidade de circulação e intercâmbio entre os cursos, entre os ciclos, entre os professores. Então, eu me lembro, quando eu fiz minha graduação, eu fiz licenciatura também, né? Eu fiz bacharelado e fiz licenciatura. E como eu fiz na Unicamp, a licenciatura, ela era dada na faculdade de educação. Então, eu era do campus da sociologia, do prédio da sociologia, mas eu tinha que ir para a educação para fazer a licenciatura. E na educação, eu tinha aula, do meu lado, tinha um aluno comigo que era da matemática, que era da química, que era da física, fazendo licenciatura junto comigo. E a gente era obrigado, e isso era perfeito, né? Não era um obrigado ruim, era um obrigado bom, a discutir junto, a fazer trabalho junto, a ter apresentações juntos. E por conta disso, eu consegui ter essa conexão, ou essa circulação com outras áreas que, se eu tivesse ficado só lá no meu predinho fechado, aprendendo só aquela ideia de mundo, eu nunca teria um olhar de um matemático, de um físico, para como ensinar, porque a discussão era, a licenciatura você aprende como ensinar, né? As aulas eram voltadas para como ensinar, a educação para criança, ensino médio, ensino fundamental. Como ensinar
matemática, mas aí como ensinar história, como ensinar geografia, como ensinar física, como ensinar sociologia? Como ensinar sociologia para um aluno de jornalismo, como ensinar sociologia para um aluno de engenharia civil. Sim, e essa discussão, porque eu estava escutando às vezes um aluno, um colega meu, que tinha uma cabeça totalmente formada numa graduação até então diferente da minha, falando dessa forma não vai funcionar como você está querendo ensinar. E foi só por conta dessa circulação entre os campos ou entre os prédios que eu consegui entender o mundo dele. E é essa aproximação que a universidade tem que gerar. Sim. Foi numa sala de aula? Foi. Não foi num espaço aberto. Poderia ter sido, sei lá, num espaço aberto. Se fizesse roda de conversa, se fizesse apresentações culturais, que tivesse essa intercambiabilidade entre os alunos. Uhum. Mas eu só consegui isso porque eu estava ombro a ombro com o diferente. E foi o diferente que falou, assim não funciona, Lânia. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar aula, ele falou assim, você vai dar aula desse jeito para o engenheiro? Não vai dar certo, não. Eles vão sair da sala de aula. O misturar um estudante com um perfil mais humano, com um perfil mais pragmático, eu acho muito bonito. Eu acho bonito até os conflitos, eu acho bonito tudo. Porque você consegue ver uma graduação de personalidades e de reações muito grande. Eu adoro quando acontece isso. Eu adoro quando alguma coisa na aula dá errado. Sabe? É outra coisa, mas tipo, é um conflito. Né? Então, às vezes um método funciona melhor para alguém que tem um pensamento mais subjetivo e outro só funciona para quem tem o pensamento racional, né? Sim. O que eu estou achando legal da nossa conversa, Lana, é o seguinte, a representatividade, né, é uma coisa super ampla, é a diversidade das pessoas, do ser humano, né? O quanto você acha que, tipo, a militância, ela ajuda ou atrapalha no sentido da representatividade? Como assim a militância? Se a gente colocar assim, representatividade, se eu colocar como título do vídeo no YouTube, representatividade, eu tenho certeza que muitas pessoas que defendem muito temas relacionados ao racismo, por exemplo, vão querer clicar. E vão estar esperando muito a gente aqui com o olho vermelho falando, sabe? Com a veia saltada sobre racismo. Então, entendeu, né? Uhum. Quanto que você acha que militar ajuda ou atrapalha? Eu penso que a militância, ela pode ser boa se ela não for impositiva. Se ela for impositiva, ela passa para o lado ruim. Ela deixa de ser algo que é esclarecedor, na minha posição, porque se a militância ela tem a noção de conscientização, ela é positiva. Ela mostra para você uma outra possibilidade, uma ideia de que mundo é esse que você está militando e qual é o perfil do grupo que você está representando. Seja o negro, seja uma pessoa com uma necessidade especial, né? Porque você tem também militância não só em questões culturais ou étnicas, você tem também militância em questões de pessoas com necessidades especiais, que precisam ter acesso, dignidade de acesso ao prédio que não tem acesso, né? Você tem uma escada e você não tem um elevador. Então, isso também tem uma militância. Uhum. Se a militância for esclarecedora, conscientizadora e não impositiva, ela é positiva. Ela dá a oportunidade de você conhecer. E eu tenho até um exemplo para citar. Semestre passado, eu dei um trabalho para um grupo de alunas que era justamente para falar sobre inovação social dentro da proposta da ONU 2030, que são as 17 possibilidades, né, objetivos que a ONU coloca. E teve uma aluna que eu não sabia que ela tem dislexia. E elas fizeram um trabalho voltado para isso. E ela colocou ela militou dentro do trabalho dela, né, porque era uma inovação social. Sim. Voltado para você incluir pessoas com dislexia na educação. Então, eles tinham todo um material didático pedagógico que poderia ser incorporado dentro da universidade, né? E eu acho que ela pensou nisso porque ela está numa universidade e ela sentiu
o baque que foi ir para o momento que a gente está vivendo numa pandemia, e que às vezes, e eu não sabia disso, que um slide que você não tem entre uma linha e outra um espaço de 1,5, para quem é dislexo, é difícil de enxergar. Nossa, olha, isso acontecendo aqui dentro, né? Pertinho da gente. E na hora... simplesmente não tem um espaço para que todo universalize isso. E era tão simples. E na hora que, na apresentação, isso foi no final do ano, na apresentação desse grupo, que elas fizeram um material pedagógico didático, que elas fizeram um app que ajudava o professor a incluir esse grupo. E eu imagino tanto de alunos dislexos que nós temos. Um aluno que tivesse a capacidade de olhar o seu slide e conseguir entender o que você está falando, porque tinha um espaço 1,5 entre uma linha e outra. Eu, professora Lânia, não colocava um espaço 1,5 entre uma linha e outra. Eu pedi desculpas. Ela militou na apresentação dela, não foi impositiva, foi conscientizadora e, ao mesmo tempo, foi uma militância que ajudou 30, 40 alunos que estavam assistindo aquela apresentação a ter consciência que a gente estava muito mais excluindo do que incluindo na aula. Nossa, que caso esse. Que é o melhor exemplo para se falar mesmo. Tão simples. Tão simples. Tão simples, né? E na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, sério? E você não me falou isso até agora? Ela falou, professora, eu não sabia como falar. Eu acho que tem alunos que nem sabem disso. Eu acho que tem alunos que podem ter dislexia e nem sabem que, tipo, esse detalhe... É um detalhe tão mínimo. Eu acho que simplesmente ele fala assim, que a aula chata não tem interesse, né? E poderia ser resolvido de um jeito tão simples, né? Agora você vai prestar atenção no seu slide, né? Se você coloca um espaço entre 1,5, porque você não sabe se na sua aula tem um aluno com dislexia. Exatamente. Ou vou prestar atenção no momento simples de iniciar um curso. Do tipo, abrir um debate, abrir uma conversa, um ambiente de conforto, um ambiente de segurança, né? Para isso, para uma coisa simples como essa, né? Perfeito o seu exemplo. Você acha que quando você fala sobre isso, né? Você tem que se tomar muito cuidado, que acabamos de falar, não é possível. O mesmo exemplo que eu dei, se alguém clicou aqui pensando que a gente ia estar debatendo de modo muito enérgico sobre extremos, condições extremas, talvez esteja decepcionado nesse momento, porque a gente está numa conversa consciente. Você, quando vai conversar, você tem que se policiar muito? Entendeu? Depende do ambiente. Depende do ambiente. Depende do ambiente. É muito tênue quando você faz ciências sociais e sociologia, o diálogo que você tem com o diverso mundo que você vai encontrar na sua frente, né? Então, para algumas pessoas, você consegue interpretar o mundo melhor que todo mundo e você tem resposta para tudo, e você não tem resposta para tudo. Para outras pessoas, a visão de mundo que ela tem é a visão da particularidade das suas relações mais próximas e que faz parte da identidade dela para ela se representar naquele mundo. E que é necessário para ela se sentir um ser naquele ambiente. Seja um ambiente de uma periferia, onde ela só tem o contato com as pessoas mais próximas, vivendo de um salário mínimo, seja o ambiente de uma bolha no Jardim Europa, onde você acha que todo mundo tem um apartamento na Quinta Avenida. Às vezes, aquela pessoa que está tanto na periferia, ou aquela que está achando que todo mundo vai ter um apartamento na Quinta Avenida, elas não fazem por mal, ou elas não têm consciência que, ao falar com você, o mundo que ela está te apresentando está cheio de pré-julgamentos. É simplesmente um mundo que ela tem consciência. E aí, você tem que tomar cuidado com as suas palavras, porque aí também vem a relação de empatia. A relação de enxergar. Eu gosto muito de um antropólogo que ele fala que... Ele chama Geertz. Que ele fala que você tem que enxergar o universo com quem você fala com a lente ou com os óculos de quem você está falando.
Então, se eu estou falando com uma pessoa que só tem o universo X do Jardim Europa, não adianta eu vir com o meu universo enxergar o mundo dele. E muitas vezes, é o que eu disse, ele não está fazendo aquilo por maldade, ou ele não está enxergando aquele estereótipo tão negativo. É porque ele só tem consciência daquele mundo. E aí a militância pode ser positiva quando ela é esclarecedora. Para ser uma representatividade da diversidade e trazer ele para outro campo. Perfeito. Eu acho que, na verdade, né, o nosso momento, né, agora uma opinião minha, nosso momento cultural, ele é um momento que atrapalha a consciência. É como se as informações estivessem todas no meio de uma neblina. Sabe, a neblina que dá daqui para descer até Santos, é como se as informações fossem a Anchieta num dia de neblina. Né? Porque as redes sociais, ou o jeito que a gente conversa e comunica hoje, gera polarização. Ao mesmo tempo que os computadores estão indo para a inteligência artificial, as pessoas têm um pensamento só binário. É ironia isso, né? As pessoas agora é só binário, é 1 ou 2, é 0 ou 1, né? E os computadores têm inteligência e a gente virou binário. Então, qualquer palavra que a gente fale aqui, as pessoas ficam, num primeiro momento, vendo para que extremo ela se encaixa, para que extremo ela se encaixa. E aí, as militâncias estão muito presentes nos extremos. E aí, a palavra militância, por isso que eu falei isso, fiz essa pergunta. A palavra militância, ela é quase que marginalizada hoje. Se alguém fala assim, eu sou militante, nossa, muitas pessoas parou de escutar o que você está falando imediatamente. Né? Ou vai pelo menos descobrir para que lado você está militando, para não te ouvir mais. Aí perde todo o efeito. Se alguém vai fazer algo que é para esclarecer, como você falou, acaba perdendo a força, porque as pessoas já ficam com preconceito, né? Então, eu acho que essa temática ela é muito mais difícil hoje. Pode ser um absurdo que eu acabei de falar. Você fala assim, não, como assim, Rui? Antigamente tinha escravidão e tinha mulher que, né, como você acabou de ilustrar, que não tinha opção. Como que hoje é mais difícil, né? Eu acho que hoje é mais difícil a consciência, né? As pessoas entenderem essas informações todas e criar o simples. A diversidade, na verdade, para mim, é o simples. É simplesmente a gente entrar no lugar e viver aquele lugar, cada um do seu próprio jeito, né? Sim, e muitas vezes você tem que estar aberto a perceber o que você está vivenciando. Se despide de todas as suas concepções. E aí você enxergar a representatividade daquele momento, o significado daquele momento, e entender realmente como aquilo vai fazer significado para você. E de lá você vai tirar a sua conclusão. Né? Não chegar olhando e já ter um pré-julgamento. E às vezes você não consegue fazer isso, porque não é fácil mesmo. Né? A gente é formado por esse pote de coisas misturados dentro de cada um de nós. E em um momento ou outro, vai ter alguma identidade ou alguma representatividade que vai falar mais alto. Sim, né? Sim. Então, em alguns momentos eu vou ser a Lânia professora, em alguns momentos eu vou ser a Lânia mulher, em alguns momentos eu vou ser a Lânia filha de nordestino, em alguns momentos eu vou ser a Lânia neta de índio, em alguns momentos eu vou ser a Lânia que não quer fazer nada naquele momento. E não tem problema. Você tem algum lugar, assim como você deu um bom exemplo, né? Você fez as ilustrações que eu amei aqui, mas existe algum lugar onde a gente fosse tipo indicar, fala assim, tem um lugar que isso acontece de modo bastante natural e correto, assim, ambientes onde você vê que é natural a representatividade. Por exemplo, teoricamente, o Brasil não deveria ser, por exemplo, o lugar mais maduro do mundo em representatividade, porque a gente não é uma mistura de tudo. A gente é vira-lata completamente, com orgulho. Eu acho que não tem um lugar próprio, mas todos os lugares são adequados. Porque você tem que criar oportunidades para as pessoas se misturarem. Então, a universidade pode ser, a sala de aula pode ser, a sua casa pode ser, né? A religião que você frequenta, a igreja que você frequenta pode ser, desde que você tenha pessoas dispostas a essa diversidade ou a essa discussão para tudo, né? Se você vai tangenciando para cortar, né? Não pode fazer isso. Você não pode
deixar isso. Ah, a sala de aula não pode ser assim. Ah, o professor... Se você também já vem com uma pré-ideia, o professor tem que dar aula, o aluno tem que escutar. A faculdade é só para aprender. Na faculdade... Então, você não vai ter espaço para nada. Sim. E você vai tolhindo esses espaços. E aí depende também de cada um, né? E depende de todos. Depende dos revoltados, que são perfeitos. E tem que ter, né, os que vão na contramão, porque é os que estão na contramão que vão dizer para mim, peraí, você está tolhindo alguma liberdade de representatividade. E aí você vai tentar mudar seu caminho. Nessa discussão toda tem quanto de psicologia, teoria de psicologia? Porque é muito da percepção, né, da pessoa, né, do como a cabeça da pessoa se sente dentro do universo onde ela acontece. Existe... a psicologia dentro disso? Como assim a psicologia? É porque... qual seria o nome dessa ciência que você está falando? Sociologia? É as ciências sociais. A psicologia também, de algum modo, aborda isso. Não sei se tipo como o médico, como a pessoa que chega lá, escuta a pessoa... Escuta, tenta curar na cabeça de uma pessoa que se sente deslocada num ambiente, por exemplo, sabe? Será que a psicologia não deveria ajudar a projetar também, entendeu? A psicologia deveria trazer coisas para as ciências sociais, né, que ajudassem a criar esse ambiente que não seja nocivo ao cérebro das pessoas? Sim, você tem um diálogo entre as ciências sociais, a sociologia e a psicologia muito fluido, né? É que quando você pensa na coletividade, você sempre olha as ciências sociais, em específico a sociologia e a antropologia. E quando você pensa muito mais no indivíduo, aí você está olhando a psicologia, né? Como o indivíduo introjeta esse mundo. Aí seria a psicologia. Mas se eu falo em grupos, aí eu penso nas ciências sociais, na sociologia em si, né? Esse grupo se relacionando, esse grupo abrindo espaço, esse grupo discutindo, esse grupo conseguindo fazer com que as informações tenham uma fluidez entre elas. E qualquer espaço é um espaço propício, desde que você tenha pessoas dispostas a isso. Então, exatamente. Porque se a FEI chega e fala assim, né? Ou uma empresa qualquer chega e fala assim, Rui, você é engenheiro civil, projeta para mim aqui que a entrada do nosso campo seja acessível. Né? Aí eu vou lá na norma de acessibilidade, ou um cadeirante, por exemplo, um cego, um surdo, vai conseguir chegar aqui com conforto, né? Eu consigo fazer isso. Mas se eu conversar com você, Lânia, entendeu? A gente vai conseguir fazer com que esse trajeto seja muito melhor para a experiência dessa sociedade que está aqui dentro. Se eu falar com o psicólogo, com o arquiteto, aí ele vai conseguir criar sensações no trajeto, né? Então, é nesse sentido que eu falei, né? Porque tem que haver essa mistura dos saberes para que a coisa tenha o melhor produto no final, né? Com certeza, mas isso tem a ver desde a nossa formação primária, né, que é dentro da sua casa. Se você teve uma família que foi uma família que, de certa forma, te educou de uma maneira mais tradicional, e aí eu não estou colocando juízo de valor, simplesmente teve uma estrutura mais fechada. Você vai ter uma mobilidade, possivelmente você tem uma mobilidade, um diálogo muito mais fechado com outros grupos. Agora, se a sua família já era uma família que tinha essa mistura, que nem você falou da sua, eu falei da minha, fica muito mais fácil você ter essa intercambiabilidade. Porque isso faz parte da sua formação individual. Olanda, entrando na nossa parte final aqui da nossa conversa, né? Quantos Divertidamente no seu cérebro, sabe o filme Divertidamente? Sei. Quantos você tem assim na área da bobagem? É muito ou não? Porque tem a bobeira, né? Da criança tem a da bobeira, né? Muitos, né? Então talvez funcione. Porque eu faço essa finalização, é uma brincadeira. Mas ela só funciona se a pessoa tiver esse campo da bobagem bem desenvolvido, entendeu? Muitos. Como que é essa brincadeira? Assim, ó, a gente vai tentar criar, eu e você aqui, um campus universitário ideal dentro dessa nossa temática. E pode tudo, entendeu? Não é assim, quanto mais absurdo, melhor. Mas pode tudo, tá? Então, e assim, o que o outro colocar, o outro tem que aceitar. E a ideia tem que ir crescendo, né, piramidando, para ver
Onde termina esse nosso... Como seria esse nosso campo? Será que a gente consegue fazer essa brincadeira? Vamos. Né? Então, assim, como que eu começaria essa viagem, né? Eu vou começar, tá? Tá. Você vê que eu estou mais preparado que você. Eu tenho alguns rabiscos. Lógico, você né? já fez isso. É totalmente aleatório aqui, ninguém tem rabisco, mas eu tenho uns rabiscos aqui iniciais. Eu começaria o nosso campus o seguinte, ó. Nosso campus teria que ter um lugar para a gente, no inverno, fazer a dança da chuva com índios. Por que no inverno? Porque no inverno seca e a represa Billings baixa e a gente sofre com água, entendeu? Com falta de água. Então aí no inverno, para não ser aleatória, para ter um motivo, a gente chama alguma tribo para vir dançar. Então é padrão assim nos campos universitários, ter no inverno tribos indígenas que fazem a dança da chuva. Tá. E agora eu tenho que pensar a partir da dança da chuva. A única coisa que existe no nosso campus até agora é que no inverno tem essa prática de ter dança da chuva, com índios. Tem que ser índio. Agora você pode criar outras coisas em cima disso. Tá. Nosso campus tinha que ter a oportunidade de cada professor dar aula com outro professor de uma área oposta, junto. Entendeu? Por exemplo, eu dar aula com o professor de cálculo. Sim. E aí, na hora que ele está explicando o cálculo, eu pego um gancho e explico a minha matéria dentro daquilo que ele falou, ou na hora que eu estou explicando alguma coisa, ele explica a matéria dele e a gente mostra como as duas matérias estão juntas. Nossa, isso é legal. Isso uma vez eu fiz com o Thiago Estrela. Ele chegou... Mas são os dois da exatas, não funciona. Tinha que ser opostos. Entendi. Exatamente, né? Para ter os opostos se misturando ali e ter toda a graduação. Para ter conflito. Eu acho também que a gente poderia no campus, naturalmente, sabe o quê? Tipo, chamar o pai, chamar o tio para vir dar uma aula. Porque, por exemplo, meu pai, ele sabia muito de fazenda, por exemplo. Bem mais que eu, bem mais que meus alunos, tem uma sabedoria. Acho que a gente podia trazer alguém que tem alguma sabedoria e fazer parte. Obrigatoriamente, normalmente, os alunos vão ter contato com essa pessoa que tem essa sabedoria. Eu acho que o aluno também poderia, no nosso campus, claro que você tem que cumprir o que o MEC manda em algumas formações, mas que o aluno poderia eleger matérias que não fossem matérias fixas, mas que ele quisesse cursar e que muitas vezes não tivesse nada a ver com a formação dele. Eu quero fazer engenharia mecânica, mas eu quero ter aula de cupcake. E aí ele viria aqui no McFay e aprenderia a fazer cupcake. Que da hora. Ia vender o cupcake dele. Ia vender o cupcake dele, entendeu? E ele tivesse essa oportunidade num horário para fazer aulas diversas. Perfeito. Com profissionais diversos. Perfeito. E que às vezes já estão dentro do campus, né? Porque exatamente. Para fazer pão de queijo eu ia aprender a fazer aqui. Então, acho que as nossas ideias já misturaram aí, porque eu falei trazer o pai, mas podia ser qualquer pessoa do campus. Podia ser a moça que cozinha, que vai dar aula de cupcake para ele. Podia ser um inspetor que deu a chave pra gente aqui, que dá aula de alguma coisa. Ou seja, todo mundo que está aqui dentro tem alguma sabedoria. Algum talento. Exatamente, para transmitir. Aí ficaria um ambiente bem mais universalizado mesmo. Sabe o que eu acho que poderia ter aqui? Obrigatoriamente tinha que ter um espaço com crianças. Sim. Obrigatoriamente. Ou seja, os professores podem trazer os filhos, os alunos. E esse espaço com criança, ele ia ser meio que o nosso tribunal da verdade. Ontem eu estava numa reunião, foi muito engraçado, porque entrou uma criança, filha de uma das professoras. E a mãe falou assim, né? Criança é muito autêntica, né? Você falou da verdade. Exatamente. E a mãe falou, fala boa noite. Não. E a criança saiu correndo, tinha 3 anos. Eu falei assim, por que isso? Eu não queria dar boa noite. Ela estava chateada com alguma coisa. Não quero falar. E a mãe ficou assim, possessa. Mas é isso. É porque a criança ainda não programou os preconceitos, né? A criança a programação é um computador formatadinho assim, entendeu? Por isso que eu falei assim, qual é uma verdade? A gente está muito, vamos lá onde as crianças estão brincando, vamos perguntar para elas, entendeu? E aí seria o parecer final. A aula foi boa? Não. Exatamente. Você gosta desse professor? Não. Exatamente. Você acha que está tendo muito trabalho para fazer no semestre? Eu acho, tio, tem muita coisa para fazer. Beleza? A gente reduz um pouco. Eu acho também que nosso campus poderia não ter ter uma flexibilidade de horários. Porque tem pessoas que funcionam de dia, tem pessoas que funcionam de noite, tem pessoas que funcionam de madrugada.
né? Então, se você tiver uma flexibilidade, e aí, sei lá, o professor que gosta mais de dar aula de madrugada vai dar de madrugada, o professor que gosta de dar aula de manhã vai dar de manhã, o aluno que gosta... Ou se não, deixa a aula gravada. A gente aprendeu tanto na pandemia, né, que você consegue fazer uma videoaula e deixar gravada. E aí você ter essa flexibilidade. Sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa diurna. Eu acordo super bem 5 horas da manhã. Mas deu 10 horas da noite, eu tô acabada. Eu também. E lá em casa, meu marido é o contrário. Ele estuda das 10 às 2 da manhã perfeitamente. Só que 6 horas da manhã ele não é ninguém. E imagine que ele é engenheiro civil. Então, quando ele tem que estar na obra às 7 horas, é o caos. Tá só o corpo lá, né? A mente não tá, né? O espírito não chegou ainda. Não funciona. Exatamente. É mais ou menos assim, o tempo existe, né? O tempo não passa. A pessoa tem que entrar no campus, ela assim, mais ou menos as coisas existem, não é? Poxa, perdi a aula. Não, porque você tem flexibilidade, as coisas existem e eu tenho mais autonomia para ver o que eu vou experimentar dentro do campus. E isso tem a ver com o biotipo de cada um, né? O biológico de cada um. E se você conseguir respeitar isso, você produz mais, você rende mais. E eu acho assim, né, finalizando, minha última viagem, eu acho que deveria ter um lugar chamado Centro de Reabilitação, onde a gente mistura as atividades artísticas. Como assim reabilitação? Estou muito estressado, estou muito cansado de estudar, de rodar concreto lá, o concreto feio. Aí eu vou lá no reabilitação, onde sempre vai ter alguém, sabe? Habilidades artísticas não é apresentações artísticas, eu posso fazer a arte, eu posso consumir a arte, mas isso deveria ser muito fluido e acontecendo também. Ia ser bom, né? Falta o seu último. O meu último seria inverter os papéis um dia. Todo professor virar aluno e todo aluno virar professor. Pelo menos, não tem um filme, eu adoro aquele filme meio doido, né? Que você um dia pode fazer tudo ao contrário, que é o dia, e aí você não vai ser punido por nada, né? Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme que você troca os papéis. Então, assim, você pode matar todo mundo, por exemplo, no filme, que você não vai pra cadeia. Então, um dia no semestre, tudo vai ser ao contrário. E você escolhe o que você quer ser ao contrário de quem você quer ser, de quem você é. Então, eu quero ser a pessoa que limpa a FEI. Então, eu vou ser a pessoa que limpa a FEI. Eu quero ser o professor, aí eu vou ser o professor. E nesse dia do contrário, você experimenta a vida do outro. Nossa, que legal, né? Porque, por exemplo, a gente tem que fazer uma palestra para um professor, tipo uma aula, né? Uma reunião de departamento. Um dia eu quero ser o reitor. Não, ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção. Aí você vai fazer uma atividade de aprendizagem ativa, né? Aí você vai fazer com um monte de professor, o próprio professor tá assim, ai, não, que bobagem é essa? Passa a lousa logo para eu copiar aqui e ficar bonitinho no caderno, né? Seria excelente, né? O dia do contrário, um dia um reitor, você vira o reitor. Pensou um aluno virar o reitor? Mas as medidas que ele tomar ficam permanentes, né? Senão não vale, né? Senão um dia ele faz de conta, né? Depende, né? Se ele mandar pôr fogo no campus, aí não sei. Tem um filme que chama Eu Não Sou um Homem Fácil, que o cara... Já assistiu ou não? Não. O cara acorda... É como você falou do filme, eu lembrei. Ele acorda e no mundo é completamente ao contrário entre homem e mulher, sabe? As mulheres se comportam como homens, assim, tem a mulher mais boçal, que fica cantando os homens, entendeu? O homem tem que se depilar, porque a mulher, tipo, sente nojo, você vê o cara peludo e... Sei lá, tudo inverte, ele tem que usar roupa curta. É bastante engraçado, é de um modo bem sutil. Você fica assim, nossa, que choque de realidade as limitações que eu sofro, ou no inverso, né? É bem legal. Ia ser o dia do contrário. Lânia, obrigado. Espero que você tenha gostado de fazer essa conversa aqui, assim, né? Eu acho que se essa nossa conversa realmente chegar em alguns dos universitários, alguém que vive esse ambiente universitário, vai sim, ajudar a refletir pelo menos sobre isso que a gente conversou hoje. Que ótimo. Obrigada, Rui. Eu que agradeço a oportunidade. E pode me chamar quando quiser. Valeu.